os irmãos tivessem um pouco de paciência comigo. Não sou tão didático igual o pastor Manuel, que sabe explicar, que sabe falar as coisas certinhas, né? Mas vamos tentar. Então eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Atos 8, de 25 a 40. Atos 8, de 25 a 40. Atos 8, de 25 a 40. Essa noite o tema do nosso pequeno estudo é o excluído. Então, convido os irmãos a abrirem lá, Atos 8, número 25. Tendo eles, pois, testificado e falado, não está aparecendo os versículos na transmissão. Tendo eles, pois, testificados e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, mor de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta e disse: entendes o que tu lês? E disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, em que cantará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto a profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começou nessas escrituras, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, mais uma vez pedimos para que o Senhor possa estar abrindo o nosso coração, o Senhor possa estar abrindo a nossa mente, para que possamos tentar falar da sua palavra, Senhor, para que eu possa também conseguir transmitir a sua palavra aos irmãos. Faça a sua vontade, é o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, nosso título é O Excluído. O nosso tema central é: o Evangelho rompe barreiras e transforma o excluído em mensageiro de alegria. Quem aqui nunca se sentiu de fora? Talvez tenha sido algo simples, uma festa que você não foi convidado na escola, uma roda de conversa no trabalho que se silencia quando você chega perto dos seus colegas,
uma sensação de estar em uma sala cheia de pessoas e ainda se sentir completamente sozinho. Ou seja, todos nós, em algum nível que nós conhecemos a dor da exclusão. É a sensação de que, por algum motivo, a sua aparência, seu passado, suas condições, suas dúvidas, você simplesmente não pertence àquele meio em que você está incluído. Então, muitas vezes as pessoas tentando achar de uma forma, vamos dizer assim, completar o vazio que você tem na alma, ou completar o vazio que você tenta acessar algum meio de grupo, muitos procuram religião, muitos procuram um clube, muitos procuram como é que eu posso falar? Muitos procuram um clube de moto, muitos procuram um clube de futebol para tentar se agrupar, para tentar também suprir esse vazio que sente. E às vezes as pessoas procurando isso procuram religião. Mas às vezes as pessoas procuram religião e têm a resposta errada. Vão lá procurando a religião, mas não procurando da maneira certa. Igual o pastor estava pregando domingo à noite, né? A oração do pecador. Então é nesse sentido. Muitos procuram, mas será que eles sabem qual é o caminho correto? Muitos procuram religião. Muitos procuram o caminho A, muitos procuram o caminho B, C e assim por diante. Mas ninguém sabe se eles estão no caminho certo. Não a religião em si, mas será que eles estão procurando o caminho certo? O objetivo correto que está na religião? Então, se você já se sentiu assim, buscando a Deus, mas sentindo que há uma barreira, sentindo-se excluído, a história de hoje é para você. Não só para você, mas para mim. Não, para todos nós. Porque nós devemos analisar o nosso coração. Então, nessa história, não acontece no centro do poder religioso, no templo. Ela acontece em um lugar improvável, no deserto. Ou seja, nós estamos passando no meio do vale da sombra da morte, ou no vale, ou um problema. Então nós procuramos, talvez não estamos procurando o caminho correto. E aí você pode perguntar assim, mas Carlos, o que você vai pregar de um homem, ou pregar não, o que você está tentando falar de um homem que tinha poder, tinha fama, tinha um cargo, vamos dizer assim, bem considerável, né? Porque ele cuidava ali das finanças da rainha ali, né? Ele não era qualquer pessoa, ele era uma pessoa influente aonde ele residia, onde ele morava. Mas, aí tem um mas, vírgula, entretanto, ou seja, ele tinha tudo isso, mas ele era um estrangeiro. E também a condição física dele, por ser eunuco, pela lei, em Deuteronômio 23:1, de fazer parte da Assembleia na plena Israel. Ou seja, ele foi para Jerusalém para adorar a Deus. Mas, talvez, entretanto, tenha sido barrado de entrar no templo, né? Por causa da lei ali, ou seja, por causa da sua condição física. E também ele estava lendo, ele estava confuso, porque ele estava no caminho ali, ele lia Isaías, mas não entendia, ele não estava entendendo o que estava sendo falado para ele. Então, com esse pensamento, com esse cenário que nós estamos falando, ele tinha tudo para estar longe de Deus. Mas como veremos em Atos capítulo 8, né? Deus não vê como o homem vê. Então, ali no versículo 27 começa a falar: ele levantou-se e foi, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor
da Candência, rainha dos etíopes, o qual era superintendente dos etíopes e de todos os seus tesouros, ou seja, ele era uma pessoa influente. Então, essa pessoa, ele podia ter tudo. Ele podia ter dinheiro, fama, carros, né? No caso, carruagens, mas ele não tinha nada. Ele não tinha Deus. Ou seja, ele estava com uma busca sincera. De todo o coração, ele estava buscando a Deus. Ele foi a Jerusalém para adorar a Deus. Ou seja, o eunuco era um homem marginalizado, etíope, eunuco, estrangeiro, excluído da adoração plena no templo. Apesar disso, o eunuco continuava a buscar a Deus com sinceridade. Ou seja, ele foi a Jerusalém para tentar adorar a Deus, lia as Escrituras no caminho de volta, e reconheceu a sua limitação e pediu ajuda com humildade. Ali no versículo 31, e disse: como poderei entender se alguém não me ensinou? E rogou a Felipe que subisse à carruagem, né? E com ele se assentasse. Ou seja, o eunuco, ele deveria ser uma pessoa estudada. Não é qualquer coisa que é um superintendente ali naquela nação. Ou seja, ele tinha conhecimento. Ou seja, ele tinha, jogando para os dias de hoje, ele tinha uma faculdade, ou ele tinha um cargo bom numa empresa, ou ele era um grande conhecimento, ele era uma pessoa influente, mas ele teve humildade, conforme fala o versículo 31 para Felipe, pediu a Felipe: Felipe, sobe aqui, senta aqui do meu lado e me explique a palavra de Deus. Ou seja, o eunuco teve a humildade de ser humilde e pedir ajuda a Felipe, para que ele possa explicar. Mas o primeiro passo para um encontro com Deus é admitir nossa necessidade. Ou seja, o eunuco tinha tudo, volto a repetir isso, o eunuco tinha tudo, tinha dinheiro, tinha servos ao seu alcance, mas ele foi humilde em reconhecer que tinha que admitir que ele precisava de Deus, ao encontro de Deus. Então, em Atos 8, de 32 a 35, começa a dar a explanação então de Felipe. E no lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como esta, mudo o cordeiro diante do que os tosquia. Assim não abriu sua boca. Ou seja, falando de Jesus que morreu lá na cruz, derramou seu sangue, e ao terceiro dia se ressuscitou, nos dando a vida e a graça. Então Felipe começou essa explicação, né? Jesus foi humilhado na cruz. E eunuco lia ali o Isaías 53, mas não compreendia. Então, Felipe, guiado pelo Espírito, começa por aquela passagem e anuncia Jesus. O texto não é sobre o profeta, mas sobre o Messias, que sofreu, foi humilhado e morreu por nós. Ou seja, a Bíblia não é um livro de regras, mas uma revelação da pessoa de Jesus. Toda a confusão espiritual é dissipada quando enxergamos a Cristo como um centro das Escrituras. A resposta para o sentimento de exclusão não é religião, mas é o evangelho que nós buscamos em Cristo Jesus. Ou seja, o eunuco foi ali para Jerusalém procurando a religião, mas não encontrou, porque a religião o excluiu. Por que excluiu? Por causa da sua condição especial. Foi excluído ali do templo. Ou seja, ele buscou a religião de uma forma errada. Para as pessoas ali, no caso, não que o eunuco, mas hoje as pessoas buscam a religião, mas as pessoas buscam a religião de forma errada.
buscando base de troca, uma mão de via dupla. Ou seja, eu vou lá buscar religião e eu vou ganhar alguma coisa da religião. E não é isso. Então, a religião é cega. Se nós formos para a igreja buscando isso ou buscando aquilo, e não buscarmos a presença de Deus, o evangelho de Jesus, é vã a nossa busca. Ou seja, quando nós encontramos a palavra de Deus, Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador da nossa vida, e vamos à igreja com o intuito e olhando para Cristo, não olhando para o Carlos, que é pregador, ou olhando para o pastor, ou olhando para a Cíntia, ou olhando para Gisele, ou olhando para o Júnior, ou olhando para o Sérgio, ou para o Miguel, ou para quem seja, estamos com o motivo errado. Nós devemos buscar a igreja olhando para Cristo. Por quê? Na igreja tem pecador, tem errante. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu sou o primeiro a falar, eu sou pecador. Se vem alguém aqui na igreja olhando para mim, está errado. Vai se frustrar, porque eu vou me frustrar. Se eu vir na igreja e olhar para o Sérgio como uma pessoa, o Sérgio lá, no final de semana lá, coloca a gravatinha, igual ele vem, né? Tudo bonitinho e tal. Estou brincando, Sérgio. Mas se eu olhar para a vida dele, eu olhar assim, o Sérgio é uma pessoa certinha, olha ali, tá lá de Toyota, chega na igreja e tal, e eu falar, eu quero ser igual o Sérgio. Tá errado. Estou brincando, Sérgio, é que o Sérgio dá oportunidade para mim, então, mas tá errado. E então nós devemos vir à igreja para orar a Cristo. Porque dentro da igreja vai ter coisa errada. Nós vamos ter, assim, claro, nós devemos buscar a santidade, igual o pastor tem pregado. Mas eu não sei se eu estou conseguindo transmitir isso para os irmãos. Nós devemos vir à igreja a buscar a Jesus. O centro da igreja tem que ser Jesus. Não sei se eu estou sendo claro, tá? E quando nós conseguimos colocar Jesus no centro, a transformação é visível. Ou seja, de excluído o embaixador da alegria. Ou seja, o etíope, o eunuco, que Felipe foi ali e batizou e entendeu, que o eunuco entendeu que tinha que o centro da vida dele era Cristo Jesus, e ele se sentia excluído porque o templo excluiu por causa da condição especial dele. O eunuco responde ao evangelho com fé e ação. Ele pede para ser batizado, conforme ali no versículos 36 e 38. Sai do batismo cheio de alegria, no número 39, versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Arrebatou a Felipe e não ouviu mais o eunuco. E, jubiloso, continuou o seu caminho. Ou seja, o eunuco entendeu. Ele foi regenerado pela palavra de Deus. Por quê? Porque ele entendeu. Ele viu o que ele estava buscando. Ele foi no templo para tentar entender. Só que ele foi no templo para tentar... eu vou lá no templo adorar a Deus, daí eu vou ser salvo. Mas não, ele entendeu que o único caminho para ligar ao céu é Jesus Cristo. Ele entendeu que, adorando a Cristo como seu único Senhor Salvador, qualquer lugar que ele esteja, ele pode chegar ao céu. E ele pode também adorar a Deus, a cantar com júbilo. Nossa, tá difícil hoje as palavras. Com gratidão, entregar com alegria a Deus. Então, quando entendemos o Evangelho, não há mais impedimento para nós entregarmos a Cristo. A verdadeira fé se manifesta em obediência e alegria. O eunuco volta para casa, aí no caso, como o primeiro missionário cristão da África, não mais excluído, mas incluído no reino. Por quê? Porque ele entregou sua vida a Cristo Jesus como seu único Senhor Salvador. Então, concluindo essa pequena meditação nossa, nós podemos ver o seguinte:
Você pode se sentir como eunuco, excluído, confuso, buscando algo que ainda não encontrou. Deus vê sua busca. Ele quer te encontrar no deserto da sua alma, igual o eunuco estava voltando para casa na carruagem no meio do deserto. Jesus é a resposta. Ele remove todo impedimento. Não é sobre encontrar uma nova religião, mas se encontrado por um Salvador. Hoje você pode sair daqui como um eunuco, cheio de alegria, com um novo propósito. Nós começamos esse sermão no deserto, como um homem solitário, confuso e excluído. Ele tinha uma busca sincera, mas não tinha as respostas. Vimos como o Espírito de Deus moveu Felipe. No caso, Felipe foi lá e foi tocado pelo Espírito Santo e foi até o encontro do eunuco. E vimos a transformação. No momento em que o eunuco entendeu Jesus, a pergunta mudou. Não era mais, por que sou excluído? Mas sim, o que impede de pertencer? Ou seja, o que me impede de pertencer ao reino dos céus? Aí começa já a transformação. Então a resposta do Evangelho, dita por Felipe, é ecoada até hoje. O que você precisa fazer? Nada. No caso você busca, mas você entende que Cristo Jesus é o único ciente Salvador. Se nós tentarmos fazer pelas nossas forças, eu vou fazer isso, eu vou entregar aqui, eu vou fazer um tijolinho aqui, um tijolinho lá, porque eu vou chegar lá e vou alcançar os céus. Não é isso. Com as suas forças, você não vai conseguir receber Jesus como único e suficiente Salvador. É só pela graça de Cristo Jesus. Ou seja, a lei constrói muros. A lei constrói obstáculos que devem ser feitos. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas a graça as derruba. Ou seja, quando Cristo Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, Ele nos deu a graça de pertencermos ao reino de Deus. Basta nós crermos em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, para sermos regenerados. Parece que é uma coisa simples, né? Mas muitos estão indo para o inferno. Por quê? Porque não entende. Porque está buscando de forma errada. Está indo da igreja por outras coisas. Olhando para pessoas dentro da igreja. Mas esquece que o verdadeiro centro da igreja é Cristo Jesus, como nosso único centro Salvador. Esse foi o pequeno estudo que eu gostaria de dar aos irmãos. Espero que tenha sido uma bênção, que nós possamos sair daqui e falar de Jesus para as pessoas, para que nós possamos explicar, igual Felipe explicou ao eunuco, que sejamos o sal da terra, para ver que a gente é diferente. Que Deus possa estar nos abençoando. Vamos orar e logo após estamos encerrados. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a vida eterna. O Senhor ressuscitou o terceiro dia, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado dessa igreja. Esteja abençoando a nossa conferência no final de semana, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Maranata!